No âmbito da conceituação da responsabilidade, ela pode ser objetiva, subjetiva ou solidária. Na responsabilidade subjetiva, nós temos uma noção, uma visão introspectiva da mesma. O aplicador do direito, ou o juiz, em determinados casos, o juiz natural, no caso concreto, precisa fazer uma busca subjetiva, interna, pessoal, naquele profissional, para identificar se ele realmente teve a chamada culpa ou intenção de causar o mal ou de causar aquela lesão. No âmbito da responsabilidade objetiva, ao seu turno, o legislador se preocupou em defender aquilo que se chama parte hipossuficiente da relação. Calma, meu pequeno discípulo, calma. Hipossuficiente, que não tem suficiência em si mesmo, que tem poucos recursos, que não consegue defender a si mesmo. Ora, lembre-se que o Estado deve vir à defesa, deve defender, deve proteger os fracos e comprimidos. Ou será fracos e oprimidos? Bem, você entendeu. O Estado tem que proteger todo aquele que não tem recursos, que não tem poderes materiais de prover a sua própria defesa. Imagine uma empresa multimilionária, estardalha, bilionária, e ela causa, sei lá, um rompimento de uma barragem. Isso até ocorreu no Brasil. Veja que todas aquelas famílias, todos aqueles populares, todos aqueles particulares, pais e mães de família, muitos deles que recebiam apenas um salário mínimo para sobreviver, não tem como competir. Esse indivíduo, esse CNPJ, essa empresa, ela, quando resolveu empreender, assumiu o risco do empreendimento. Ou seja, ela sabia que a atividade dela tinha um risco e ela tinha o dever, a obrigação de evitar a qualquer custo que aquele dano acontecesse e atingisse todas aquelas famílias. Com base nisso é que se fala que a responsabilidade da empresa será objetiva, independente de culpa. Ela não precisa provar que ela não teve intenção. Por quê? Porque ela tinha a obrigação de evitar ocorrer aquilo que ocorreu. Perfeito, Tiago? Então eu já entendi que a subjetiva, o doutor juiz vai ter que fazer uma análise de todos os fatos para identificar se aquele ser humano realmente teve aquela intenção, aquela culpa, e eu já entendi que na objetiva não adianta chororô, a empresa responde, e o juiz não precisa fazer essa análise contundente da culpa, mas também ainda temos uma outra responsabilidade, que é a chamada responsabilidade solidária, que é o quê? Quando dois entes ou duas pessoas de mãos dadas vão responder juntinhos por um determinado problema ou uma determinada situação. Solidária já fala por si só. Duas pessoas, físicas ou jurídicas, vão responder as duas por uma determinada situação. Então espero que tenha ficado bem claro nesse momento. Mais uma vez, já revisei. O Estado existe para manter o bem comum. O Estado é, portanto, fiscalizador. No âmbito penal, tem o direito penal. A última ratio, a última razão, a força total do Estado, que deve recair sobre o indivíduo em último caso. Mas quando o bem lesionado, quando um problema não atinge a esfera penal, e sim a cível, aí o Estado dispõe de outros mecanismos legais para estar buscando quem são os culpados, quem são os responsáveis. Um desses mecanismos é a criação, noção e aplicação e identificação da responsabilidade civil, que pode ser objetiva, subjetiva ou solidária. Todavia, contudo, entretanto, however... Na aula de hoje nós estamos falando sobre os profissionais essenciais. É claro que os auxiliares, como os corretores de imóveis ou autônomos, também têm responsabilidade, perfeito? Mas na aula de hoje nós vamos ressaltar qual seria a extensão da responsabilidade civil desses profissionais. Na edificação de uma residência é imposto por lei a presença desses profissionais, é claro, do imóvel que é feito de forma regular. Se o imóvel é feito sem a presença desses profissionais, e esses profissionais que são os responsáveis
por conduzir todo o aparato documental para a prefeitura, cartório e receita. Se não tem tais profissionais, nós estaremos lidando com um imóvel irregular. O nosso inimigo número 1, que é o que nós combatemos aqui todos os dias. Perfeito. Seguindo essa linha de raciocínio, em se tratando de um imóvel regular, a lei exige, a lei é clara, a lei é taxativa, tem que ter o engenheiro e o arquiteto. O engenheiro e o arquiteto são aqueles profissionais devidamente capacitados que passaram anos na faculdade, estudando, se preparando, para que ao final, depois de devidamente diplomados e inscritos nas suas respectivas categorias, eles pudessem exercer uma prestação de serviços. Ora, eles têm os seus conhecimentos técnicos e eles estão devidamente capacitados para confeccionar projetos e acompanhar a execução de obra. Isso que o engenheiro e o arquiteto estão fazendo é uma prestação de serviços, sem dúvida alguma. Então, toda vez, seu engenheiro, seu arquiteto, que no seu lindo escritório você recebe aquele cliente até você, que vem falando coisas maravilhosas. Olha, seu engenheiro, seu arquiteto, eu vou querer uma casa linda, maravilhosa, toda cheia de espelho, com piscina, com elevador, com cobertura, com sauna, tudo que eu tenho direito. Eu quero um closet maravilhoso. Quando eu chegar em casa, eu quero que as luzes acendam só de bater palma. Eu quero a coisa mais linda do mundo. Só tem um probleminha, o dinheiro tá pouco. O que é que eu faço? Pois é, meu querido amigo engenheiro e arquiteto, muito cuidado com esse nosso querido cliente. O cliente é a base de tudo. Sem ele, nós não vivemos. Nós precisamos do cliente. Mas o cliente precisa ser considerado como cliente, um ser humano que merece respeito, que tem um problema, que nós estamos aqui para resolver esse problema. Mas cada um a seu cada qual. Já dizia meu avô, tava demorando, hein, mané? Se eu não citar meu avô em uma aula minha, eu não faço nada. Ele costumava dizer: cada um, seu cada qual, Tiago, lembre disso. Toda vez que você recebe o cliente e ele começa a externar o que ele precisa de você, e você começa ali a apresentar possíveis soluções, está nascendo nesse exato momento uma relação consumerista entre você, que vai prestar os seus serviços para esse cliente, que deseja que você ou construa a casa dele, ou faça a reforma da casa dele, ou faça a regularização da casa dele. Posteriormente, iremos falar sobre os instrumentos contratuais, que são ferramentas essenciais e indispensáveis para que você também possa se proteger de clientes mal intencionados.